ponto que eu queria chamar a atenção aqui, do que eu tenho observado no perfil da doutora, eu vou compartilhar aqui para vocês entenderem. A gente já chegou a fazer uma reunião inicial com a doutora Alessandra, onde eu pontuei aquilo que eu Uhum, enxergo que são potenciais que podem ser explorados, mas um aspecto central, quando a gente fala de diretriz para quem atua com a parte de transplante capilar e não tem o RQE em dermatologia ou cirurgia plástica, considerando que esse é o entendimento que acaba prevalecendo nos conselhos, e aí a gente tem que fazer uma resistência a esse entendimento, mas também sinalizar que a gente não pode ter uma posição de chamar muito a atenção para que esse procedimento é cirúrgico. O que é que eu quero dizer com isso? Então, sempre que for falar do procedimento, evitar nominá-lo como um procedimento cirúrgico. Então, eu vejo que a doutora ainda acaba uhum, falando muito que estou saindo da cirurgia, estou entrando na cirurgia, e aí isso pode se enquadrar, como já se enquadrou em outros casos de que eu atuo, como se ela estivesse se posicionando como especialista numa área onde ela não tem RQE. Então, eu sempre prefiro, nessa narrativa, que a gente vá falar de tratamento médico. Então, transplante capilar como um tratamento médico e não transplante capilar como um procedimento cirúrgico. Isso é uma questão de narrativa. Então, a partir e compreendendo isso, vocês conseguem roteirizar. Eu não sei também se ela fala já com o roteiro pré-pronto, como o próprio Túlio falou. É como se fosse uma virada de chave. Então, você começa a se perceber tendo que falar do procedimento como um tratamento médico e não falar do uhum. procedimento com um viés cirúrgico. Porque quando a gente nomina muito o procedimento como cirúrgico, a gente atrai para o perfil essa interpretação de que ela está querendo se portar, se anunciar como especialista numa área onde ela não tenha o RQE. Então, isso eu praticamente nas postagens observei que ela ainda trazia muito esse tom do cirúrgico, e isso a gente precisa realmente ajustar. Com relação à Tá. bio, o único ponto aqui é realmente o anúncio da pós-graduação. Então, a gente hoje, com a nova resolução, tem a possibilidade de você anunciar a pós-graduação, desde que você colocasse na sequência não especialista. Vocês já ouviram falar desse trecho, desse ponto da nova resolução. Então, aqui nesse trecho, aqui quando vai falar aqui dos direitos, né? Dos direitos do médico. Aí tem esse trecho aqui onde ele vai falar da divulgação da sua qualificação. Então ele vai dizer o seguinte, ó, cursos de pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, devidamente cadastrado no CRM, podem ser divulgados como médico com pós-graduação em seguido de não especialista em caixa alta. Então, você poderia anunciar que é pós-graduado, desde que na sequência você colocasse não especialista. É por esse fator que eu digo que essa resolução é a resolução do desde que. Ou seja, ela entrega por um lado e tira por outro. Ela vai dizer que você pode anunciar pós-graduação desde que você coloque na sequência não especialista. Aí veja se isso tem sentido, veja se isso tem cabimento. Então, quando a resolução ela vai exemplificar o como você poderia anunciar, ela vai dizer isso aqui, ó, que você deveria anunciar pós-graduação em pediatria na USP, não especialista. Quando eu converso e tenho equipe de marketing, a gente fala a mesma língua nesse sentido, porque, como eu falei, a resolução entrega por um lado e tira por outro. É a mesma lógica do antes e depois. Você pode fazer antes e depois, desde que você mostre os resultados adversos, efeitos colaterais, os perigos. Não tem sentido você fazer esse tipo de Não. postagem. É a mesma lógica. Não tem sentido você anunciar uma pós-graduação se é para botar embaixo não especialista.